Pessoal, vamos lá? Vamos lá, cara. Bom, primeiro, né, sejam todos muito bem-vindos. Acredito que tenha mais pessoas que vão entrando no meio do caminho aí. Para a gente é uma satisfação enorme estar fazendo esse primeiro encontro aberto, né? A gente, como vocês viram, é um projeto, o NextGen é um projeto que a gente já vem desenvolvendo nesse formato de trabalho que a gente está conversando hoje aqui. E quando o Thiago deu a possibilidade de estar com a gente aí nessa reunião, nós entendemos que era um momento bacana para a gente abrir até para ver também como é que isso ia funcionar com outros treinadores aí, com um grupo maior, como é que a gente ia conseguir desenvolver essa interação. E para a gente é uma satisfação muito grande ter vocês aqui, a grande maioria a gente conhece, e tenho certeza que o bate-papo vai ser muito bacana, não só pela qualidade do Thiago aí, que dispensa a apresentação, mas também pelo grupo que está aqui hoje aí batendo essa bola aí, eu acho que vai ser muito bacana. Bom, Thiago, acho que poderia te apresentar aqui com o currículo que você me mandou, mas nada melhor do que você se apresentar. Como federação aqui, o nosso departamento de capacitação, a gente já reforça que o Thiago representa aquilo que a gente entende que é o profissional que a gente gostaria que trabalhasse com os nossos profissionais, como é o caso do Penis ali também, que a gente sempre faz essa aproximação. São pessoas que conseguem transitar em vários campos, tem uma sólida formação, tem uma atuação profissional muito forte, são pessoas que permeiam vários campos, e é isso que a gente tem buscado trazer para os treinadores daqui. Pessoas que conseguem fazer esses links, conseguem fazer essa relação com o que está sendo trabalhado lá fora, com a experiência profissional e com aquilo que elas acreditam e vêm desenvolvendo. Isso é muito importante. A gente sabe que o papel do treinador tem muita ciência, mas é muito artesanal também, né? Tem muita interpretação, muito trabalho daquilo que ele acredita e da forma como ele enxerga. E isso é que torna a nossa profissão tão bacana. Thiago, muito obrigado aí pela tua disponibilidade, pela abertura que você sempre nos deu aí em colaborar, proatividade. Seja muito bem-vindo aí, esteja à vontade para começar aí o bate-papo com a gente. Obrigado pela oportunidade. Cada vez que eu tenho que contar um pouquinho da minha história, ou contar o trabalho, eu choro. Eu vou tentar não chorar, porque chegar aqui é muito difícil, foi muito difícil para mim, muito esforço, muitos anos deixando muitas coisas de lado por acreditar num sonho, por acreditar em alguma coisa que realmente valesse a pena e tivesse sentido. E não sei, alguém escutou alguma voz aí, né? Não? Segue. Eu não sei se foi algum áudio, beleza. Então, foi super difícil o trabalho de treinador, trabalho de estar viajando, trabalho de aguentar jogador, trabalho de estudar, a dificuldade de não ter sido jogador top 100, entre aspas, que geralmente é o que marca no alto nível, tem que ter jogado bem, tem que ter sido, tem que ter ganhado isso, tem que ter ganhado aquilo e tal. Então, uma história difícil, mas bem gratificante, que foi sempre que eu quis fazer e a paixão que eu tinha sempre foi essa, o tênis. Eu saí do Brasil com o interesse, com a ideia de conhecer o esporte fora, porque eu achava que no Brasil não era suficiente para me formar completamente como treinador. E fui para a Espanha para ficar 2 anos, acabei ficando 12 já estou há 12 anos lá. Então, para não encurtar isso, porque senão vai ser longa essa parte, era só deixar marcado que a primeira parte, que é a formação do coach, como tu se transforma em coach, né? Que não é de um dia para o outro, as pessoas pensam, não, eu sou treinador de tênis, eu sou coach de tênis, eu sou professor de tênis. Eu acho que é difícil tudo de um ano para o outro ser treinador de tênis. Eu acho que é boa essa palavra NextGen, porque realmente eu acho que um treinador, de repente, como um jogador, precisa, sei lá, de 10, 15 anos para dizer que é um treinador de verdade, é um coach de verdade, porque é um processo a longo prazo, onde tu tem que saber ter e saber ter várias habilidades, aprender muitas coisas para realmente ser uma pessoa responsável pelo que tu faz, principalmente na quadra, que a gente tem jogadores jovens, ou eles estão
ou são a nossa responsabilidade, ou no treinamento de quadra, ou ajudando no físico, etc. Então, acho que é importante essa parte. Não é mais importante a formação, o estudo, não é mais importante ter jogado bem, não é mais importante estar no circuito. Acho que o mais importante que a gente tem que conseguir e tentando é ser bom em várias áreas. Não adianta a gente saber um pouquinho de cada área ou a gente saber muito bem uma área. Uma pessoa que não teve experiência prática e leu todos os livros do mundo de tênis ou de ciência, de biomecânica, não será o melhor treinador, e o contrário de só ter jogado ou ter sido bom também não será um bom treinador. Então, essa é a primeira parte que eu queria deixar clara. E uma coisa que eu odiava, eu odeio em todos os milhões de cursos que eu fiz, as palestras que eu fui, é que uma pessoa ficava falando e, para não interromper ou para não perder o link do tema, do assunto, esperava até terminar. Então, eu peço que todos que estão na sala, qualquer momento, pode perguntar se perdeu o rumo a linha de raciocínio, não tem problema, porque a ideia é que eu possa passar um pouco a experiência, o meu conhecimento, a minha vivência para vocês. Se eu ficar aqui falando, eu estou falando para mim mesmo até. Então, é importante que a qualquer momento, qualquer dúvida de qualquer coisa, vocês pode falar. Vai ajudar muito mais a entender quais são as necessidades de vocês, o que vocês precisam em todos os níveis. E, logicamente, agora eu tô aqui no Grande Slam, mas isso é uma parte no trabalho, e eu fiz e faço todas as partes, desde formação dos 10 anos até os 20 anos, sempre trabalhado com gente também de formação e sempre tentei estar no alto rendimento, mas é importante que a qualquer momento que vocês quiserem, perguntem coisas, beleza? Então, dando essa parte um pouquinho, a introdução, temos o nosso querido Claudinho. Claudinho nos ajudou bastante em Roland Garros, porque fiquei na casa dele lá, enchi o saco lá na casa dele. Obrigado por estar aí, Claudinho. Então, a segunda parte que eu queria conversar um pouquinho, dar um pouco da experiência, o que se faz no dia a dia do circuito, no dia a dia que eu coloquei, entre aspas, coach ATP, o que a gente precisa fazer. Só para ter uma ideia, eu cheguei aqui na sexta-feira. Ontem, sábado, eu não vi nem a quadra de tênis, não vi nem onde era. Domingo até às 5 da tarde eu não vi nada das quadras, porque não vi nenhum treinamento de ninguém. Hoje, até às 3 da tarde, até eu comer, eu não vi nada, e depois eu consegui ter um pouquinho de tempo para ver um pouco de tênis, porque a gente tinha muitas coisas para fazer. Como é que funciona o dia, um pouco para ter uma ideia geral do como é que o dia a dia de um jogador ATP, que é a mesma coisa que se fosse duplas, ou feminino, ou misto, ou simples. Então, a gente tem que chegar no clube, geralmente a primeira coisa que a gente faz, a gente vai no físio, ver como é que está tudo, se tem alguma lesão, alguma dor, acordou de alguma maneira pior ou melhor alguma coisa, ou um tratamento de uma ou microlesão, ou ficou dolorido outro dia, ou todas as coisas que cada jogador que é específico tem a necessidade antes de entrar na quadra no dia, né? Então, a gente foi no físio, teve uma série de coisas que tinha que fazer, ajeitar, preparar pro treinamento. Geralmente, a gente tem tentado fazer o físico antes do treino, o pedido do Marcelo, que ele prefere, se a gente melhor assim. Então, aí a gente tem a sessão de físico, que vai variando de acordo com a periodização que a gente tem, tanto com a periodização das semanas, ou dependendo também do jogo que ele vai fazer. A gente faz a parte de físico. Geralmente, depois come alguma coisa e aí vai para a quadra. Então, nessa parte de quadra, a gente tenta trabalhar também os objetivos que a gente que a gente conversou e que a gente planificou, porque das coisas que ele mais precisa, ou pode ser coisas que são individuais para o tênis dele, ou pode ser coisas que sejam para a dupla, né? O Marcelo trocou de dupla faz 2 semanas, então a gente tem que ajustar, tem que se conhecer melhor, se conectar melhor. A dupla, eu diria que é um jogo, outro jogo, porque é uma série de técnicas, de estratégias, de posicionamento na quadra que são completamente diferentes da simples. Então, é um jogo que tem que estudar também. A gente tive que adaptar bastante ao treino
de duplas e estou me adaptando ainda. Tenho que conhecer todos os jogadores, conhecer como funciona e tal. Além de conhecer o jogador em si, que eu estou com 4, 5 meses com o Marcelo, também leva tempo. Eu acho que antes de 6 meses, como mínimo, é impossível tu conhecer quase todas as facetas do jogador, tanto ele contigo e tu com ele, porque tu tem que conhecer a pessoa, a dinâmica, o dia a dia. Tu não pode fazer uma análise do primeiro mês, daí do segundo mês. Às vezes o jogador está de uma maneira, o jogador está de outra maneira. Ajuda um pouquinho no trabalho que eu já conheci o Marcelo faz bastante tempo. A gente tem uma relação boa fora da quadra, a gente tem uma amizade de respeito boa, independente do tênis. Por isso que eu fui trabalhar com ele também. Então, depois de quadra, geralmente ele vai, toma banho, come alguma coisa, aí volta a fazer físio para ver como é que foi o treino, como é que foram as coisas do dia a dia, se teve alguma piora, alguma melhora, e depois de fazer físio, tem massagem. Então, aí a gente está contando que chegou a, sei lá, às 10 da manhã no clube, 10h30, físio, 1 hora de físico, descansa, come alguma coisa, treinos e tal, daqui a pouco são às 5, 6 da tarde. Então, é um trabalho que é bastante complexo também, bastante também, né? Eu falei com o Caio, tinha cansado porque a gente tinha terminado tarde, a gente acabou das 7 às 8, então imagina, termina às 8 da tarde, aí tem que ir jantar, aí tem que fazer o físio, aí tem que fazer massagem, que é uma das melhores maneiras de recuperação. Mais ou menos esse é o dia geral. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa para ajudar? Estou achando muito monótono essa... Fala aí, Caio, tu não vale. Pode falar. Eu tenho uma questão que é uma curiosidade que eu gostaria que você falasse um pouquinho. Obviamente, na dupla, né, cada jogador tem o seu treinador, né, especificamente. Como é que é o trabalho de vocês, enquanto treinadores de uma dupla, né, que, na verdade, vocês são 2 treinadores trabalhando com 2 jogadores em uma dupla? Como é que é essa relação? Como é que vocês trabalham de forma conjunta e planificam esse trabalho juntos? Tem jogadores que viajam sozinho, tem jogadores que pegam 2 treinadores. O jogador anterior que a gente estava jogando junto, os 2 treinavam comigo. Aí facilitava bastante, porque a gente organizava o treino de outra maneira. Uma coisa interessante na dupla é que é bem tranquilo a conversa, a abertura, a comunicação com os outros jogadores e com os outros treinadores. Então, não tem muito, quando estão jogando junto, o objetivo é que os 2 melhorem como dupla. Então, não tem segredo, não tem esconder jogo, não tem... É um bem comum para a dupla. Então, geralmente, o que a gente faz é comentar o que o outro jogador está treinando, comentar o que o meu jogador está treinando, ver como é que isso pode funcionar junto, porque cada um tem umas características, e aí preparo um pouco o treino, que nas primeiras semanas é mais adaptação deles jogarem dupla junto, e aperfeiçoar alguma coisa para os próximos jogos. Mas, claro, tu tem o que o jogador está treinando, o que o outro jogador está treinando, o que eles têm que fazer como dupla e qual é a estratégia, ou a tática, ou a maneira de jogar contra os adversários, que são outros 2 jogadores, que vão ter pontos fracos, vão ter treinador e vão ter também fortalezas que a gente tem que tentar neutralizar. Mais ou menos é isso que a gente faz. Mas é bem normal, é uma conversa como a gente está tendo aqui agora, não tem muito segredo. Eu quero fazer uma pergunta também aqui. Na tua opinião, existe alguma diferença de comunicação quando tu trabalha com jogadores jovens e depois passa a trabalhar com jogador profissional? Tem várias diferenças, mas a principal é que quando tu treina juvenil hoje, é jovem, tu de repente, na organização, tu é a pessoa, de repente, mais importante no sentido que tu é a referência para eles. Então, o jogador jovem busca em ti, de repente, até às vezes, essa falta de segurança que eles têm, por ser jovem, está subindo, está crescendo e precisa dessa autossuficiência, até porque eles não são adultos. E quando tu é treinador de um jogador, como no caso o Marcelo tem 30 anos, e tem muitas coisas que ele tem uma experiência muito maior que a minha, como qualquer outro jogador de simples, porque ele viajou e o nível dele é alto de tênis, então tu acaba sendo mais um apoiador
e tem que ser aí que eu acho que é um dos pontos principais no treinamento que eu digo coach ATP, ou no treinamento de alto rendimento com adultos, é perceber os momentos de fazer a intervenção, perceber os momentos de que tem que ficar quieto, que tem que discutir, que tem que marcar uma coisa ou marcar outra, né? Porque jogador nesse nível, se tu pegar tanto os profissionais de dupla ou de simples, tu vai ensinar, tu vai discutir tática com o Djokovic antes do jogo. Aí depois a gente vai entrar nessa parte que eu quero entrar, o que eles discutem, o que o treinador aí ajuda mais no caso de um Djokovic, de um Federer, por exemplo, ou do Nadal. Mas a maior diferença é essa. Então é como tu tratar com um adulto, e no tênis tem uma coisa interessante, né? Geralmente uma pessoa, nos outros esportes, não sei se já ouviram isso, a gente fala bastante na Espanha, normalmente o cliente paga para ter um serviço, né? Ele escolhe o que ele quer fazer, mas no tênis é diferente. Tu paga e o chefe é outro, né? Que é o treinador, entre aspas, o chefe é quem tem que organizar as coisas. Então, acho que mais importante no trabalho de alto rendimento profissionais é ter inteligência emocional e ter sensibilidade e percepção do que está acontecendo rapidamente e tentar apagar os fogos que tem para apagar nos momentos que tem que apagar fogo, tranquilizar no momento que tem que tranquilizar, dar uma chamada de atenção que eu tenho que chamar, mas não é a mesma coisa que com o juvenil. O juvenil tu tem que estar dando esporro toda semana porque o cara não aquece bem, não dorme bem, está no celular. Nesse nível que a gente está aqui, todo mundo é profissional e sabe que tem muita coisa em jogo, né? Tanto financeiramente como pontos. Então, os caras são bem profissionais com a dieta, com tudo. Os caras trabalham bem. E nesses 5 meses de trabalho que tu mais ou menos vem fazendo, tu teve que te modificar um pouco? Eu acho que é uma das principais características do treinador, né? Quando eu vim para a Espanha, não, ano passado eu fui para o Brasil, dando 11 anos na Espanha, e minha mãe falou assim, cara, tu mudou muito. Eu nunca entendi bem o que ela falou que eu mudei, mas mudei, não sei, o caráter, a personalidade, a maneira de agir um pouco, eu mudei, né? Tu vai te adaptando a outro sistema, que era o sistema espanhol e a cultura. Mas eu acho que eu tive que adaptar, tive que me mutar, não sei se está certo, mutação, transformação, em várias coisas, porque nesse mundo as coisas vão mudando muito rápido. São muitas coisas que vão acontecendo no dia a dia. Daqui a pouco o cara doeu uma coisa que não tinha doído toda semana. Hoje um jogador se lesionou, uma experiência tragicômica com o treinador. O treinador veio o primeiro Grand Slam que ele faz, um argentino, e ele veio dar uma mão para o jogador nesse torneio, e o jogador no primeiro set, ou segundo, lá, começou a reclamar de dor, aí perdeu o jogo, começou a reclamar, e o meu treinador falou, não veio nunca mais. Claro, porque o treinador se sentiu tão pressionado com a dimensão que é isso, a televisão, repórter, imprensa, tudo que e o cara não aguentou. Então, às vezes, não é só o treinamento em si, e sim a maneira de gestionar todas essas coisas. E claro que, com certeza, tive que adaptar, me transformar em várias coisas. Beleza. Pode falar, eu só perdi aqui, deixa eu ver os participantes aqui. Eu tinha aqui, estava vendo a cara de todo mundo e agora eu não sei onde eu apertei, mas estou ouvindo, pode falar. Eu tenho uma pergunta. Quem que perguntou que eu não... Agora eu não vejo as pessoas. Sou eu, Guilherme. Guilherme, tá. Pode Pessoal, falar, Guilherme. Só um instantinho. Ô, Marcelo, acho que você entrou na sala agora aí, você entrou compartilhando aqui, eu não bloqueei. Se você conseguir só, dá um não aí, ó, que você está compartilhando a sua tela conosco. O João Marcelo, acho que entrou... Eu só estou vendo os nomes, eu não estou vendo todas as caras antes. Por causa disso, porque ele começou a compartilhar a tela. Deixa eu ver aqui. Entendeu? O João está compartilhando. O João, deixa eu só ver aqui. O João Marcelo de Queiroz Miranda, não sei quem é. O João, você está compartilhando a tela. Espera aí que eu vou fazer o seguinte, se você tiver com dificuldades aí, eu vou remover, você entra de novo aí que eu já te mandei o link. Pode ser?
como vocês... Espera aí que acho que agora aqui eu consigo. Aí. Agora deu. Pô, é bem Beleza. melhor assim, vendo. Beleza. O Guilherme tem uma pergunta, Oi. pessoal. Para organizar aqui, o Chico também já havia feito uma pergunta. O Chico está aqui, Thiago. Ele estava camuflado com um link diferente, o Chico. Qual, Mas Chico? depois da pergunta do Guilherme, então, quem quiser fazer uma pergunta, vamos fazer o seguinte, vai marcando aqui no chat, que aí eu vou colocando na sequência para organizar, tá bom? Coloca o vídeo aí, Chico, quero ver a tua cara. Tô com saudade Guilherme, tua. vai lá, fica à vontade. Pode falar, então. Beleza? A minha pergunta é sobre periodização do treino. Como que é montado a periodização do treinamento de um profissional, de acordo com o calendário dele, né? Ele tem vários torneios aí seguidos. E como que é feita essa periodização? Como que é trabalhado? O que é trabalhado entre um torneio e outro? O que um treinador passa, né, de periodização entre um treino e outro, entre um Grand Slam e outro, entre um torneio e outro? O que é trabalhado nesses... Sabe que a periodização e o planejamento e a organização do treinamento é a coisa mais, vamos dizer, para não falar uma palavra negativa, vamos falar que é divertido e engraçado, porque eu me lembro quando eu fazia educação física, eu me formei lá e tinha todos os dias a periodização, nos 3 meses que ia fazer cada dia. Eu e o Penis a gente fazia também, anotava, na segunda vai fazer isso, na terceira vai fazer isso, na quarta vai fazer isso, na quinta. Aí tu vem com aquela ideia, né? Aí eu fui fazer um master de alto rendimento de preparação física em Barcelona, lá com o pessoal do Barça lá e tal, que era futebol e tal, e os caras faziam periodização de uma semana. Eles tinham uma ideia global do que queriam fazer, mas eles faziam de uma semana, porque numa semana mudava tudo. Então, eu vou dar a ideia, porque é mais importante a ideia, e depois tu, como treinador, tentar solucionar os problemas que tem uma resposta física e estática. Por exemplo, a gente chegou num torneio aqui, a gente chega num torneio, aí num dia o jogador estava doía o cotovelo. A periodização nesse dia era preparação física, treino superior. Esquece, esse dia já não tem... Mudou a tela de novo agora. Então, a periodização... Agora bem, a periodização nesse dia, que era treino superior, a gente teve que mudar. No dia seguinte, a gente fez um treino diferente, tinha um objetivo específico de quadra e depois de físico, e mudou a... Eu não sei como é que fala, cargado. Como é que é, Penícia, em português, cargado? Se fala carregado, como é que está dolorido. Então, o que a gente tem que fazer, a primeira coisa, geralmente, é fazer os testes físicos, avaliar o jogador, avaliar o histórico de lesões. Ver, Chico, querido, agora estou te vendo. E fazer a avaliação das lesões, histórico de lesões, ver como é que está o jogador nesse momento e começar a planificar o que tu quer melhorar. Tem coisas que tu pode melhorar em 6 meses, em 3 meses, em 2 meses, em 1 ano. Tu não consegue melhorar tudo na mesma semana, tanto física ou tenisicamente. De maneira geral, de forma assim. Com o Marcelo, que a gente tem tentado organizar, principalmente, é dar uma constância em todo o trabalho. O Alex, do Tênis Coach, ele faz a preparação física, excelente profissional também. A gente tem a ajuda do Chicão aqui, que nos ajuda um monte também. Então, a gente está tentando manter uma constância, seguir uma ordem de treinamento, de tanto físico como técnico e tático, que era o que mais a gente precisava ajudar no caso do Marcelo. Tem outros jogadores que têm a periodização mais fácil. Por quê? Porque tu pegar jogadores que estão lá 40, 50, 60, 70, 80 do mundo, vamos dizer, 80 do mundo, tem torneios que ele não entra. Então, é muito diferente fazer uma periodização de um jogador que está 20 do mundo, que ele vai jogar todos os grandes lances, que ele vai jogar todos os Master 1000, que ele vai entrar nos 500, que fazer um cara que está 80, que daqui a pouco vai jogar um quali, daqui a pouco o Master 1000 não entra, daqui a pouco... Então, não é tão fácil organizar a periodização de meses. Então, o que a gente tenta fazer é por semanas, e dependendo dessa semana, a gente faz uma planificação geral.
mas tentando que o objetivo seja cada dia por dia, a gente vai cumprindo alguns objetivos, isso vai somando e vai tentando que o resultado seja melhor a cada semana. Completamente diferente do que eu na educação física, que fazia planejamento tantas semanas, aquilo seguia, tudo em ordem, sem problema. De repente, com criança é mais fácil. Se uma criança treina 2, 3 vezes por semana, tu quer planejar 3 meses de treinamento. O treinamento, aperfeiçoamento, aprendizagem, de repente é mais fácil, porque não vai ter tanta diferença de lesão, de mudança de horário, de mudança de humor, de fuso horário diferente. Tu muda o fuso horário, 10 horas de voo, aí o Marcelo saiu, quem seja, Marcelo, Bruno Soares, quem for, sai do Brasil, 10 horas, aí 10 horas, aí fuso horário diferente, aí vai para a Europa, aí volta, aí é frio, é calor, então são um montão de fatores que tem que ter habilidade para ir ajeitando dentro de um planejamento que tu consegue fazer, dizemos assim, em geral. Certo? Chico, você colocou uma pergunta aqui, mas agora que você está online aí, por favor, né? Não vai me fazer ler a sua pergunta no chat, né? Por favor. Chico, nós está com o áudio desligado. Agora desligou, agora ligou. Vai. Agora sim. E aí, Tiagão, como é que tá? Pergunta que eu tinha feito, que o Caio não tá querendo ler, ele tá de sacanagem comigo, ele não quer ler minha pergunta. É o seguinte, o que muda entre... De fato, né, assim, acho que a gente tem uma ideia geral aí do que muda, mas o que você entende que de fato é uma mudança significativa quando você tá no circuito ATP em comparação com quando você tá com a molecada, né? Você já falou um pouco aí dos juvenis, mas nesse nível intermediário, né, no circuito ITF, por exemplo, quando você está, ou no Interclubes aí na Europa, quando você tem um atleta que já é de alta performance, mas ao mesmo tempo não está no circuito ATP, então como é que você compara aí as diferenças entre o circuito júnior, o ATP e vamos dizer, um intermediário aí, o ITF Future? Vamos ver se eu consigo resumir a ideia, porque é uma boa pergunta, porque é preciso entender uma coisa, o tênis de alto rendimento, vamos falar nos top 100 que ganham dinheiro, 100 e poucos do mundo que ganham dinheiro com tênis, é para poucos, né? Lá tem 10 mil jogadores e daqui a pouco tem 100 que conseguem ganhar dinheiro no tênis. O que acontece? Como é que funciona o negócio tênis para chegar até aí? Quando a criancinha tem 10, 12 anos na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, onde é que for, já tem o pessoal das marcas de roupa, das marcas de raquete, dos agentes, MG, Octagon, quem for, já está olhando quem é o próximo, entre aspas, Nadal, Djokovic, Federer. Então, o que acontece? Os melhores, os mais talentosos, já estão sendo monitorados desde pequenininho e são os que recebem, geralmente, na grande parte, a melhor estrutura. Então, aí já começa a separar um pouco o caminho dos alto rendimento, dos top 100, para todo o resto. Então, já começa a pegar, os treinadores já são meio que direcionados para esses melhores jogadores. Parecido como acontece nos institutos, às vezes, né? Os jogadores vão saindo dos melhores, então esses já vão para o instituto, já tem uma estrutura melhor de física, psicológica, de treinamento, de viagem, tudo, e aí vão subindo. Então, o material, né? O jogador, realmente, o que a gente recebe no alto rendimento é um nível de qualidade muito diferente do que é geralmente no júnior ou nos 15 mil, 25 mil. Por quê? Porque geralmente os jovens que têm 16, 17 anos, que são um pouco estrelas, ou que tem o potencial mais assim, maior potencial, por exemplo, o Sinner, que é o italiano que está jogando aqui, está jogando na segunda quadra, como é que é o nome da quadra? Agora me esqueci aqui, está jogando na segunda central contra o Wawrinka, não sei quanto está o jogo aí, alguém pode olhar. Ele tem 18 anos. Então, esse cara já, desde pequeno, já detectaram ele, que era um dos melhores, já colocaram com um treinador bom, com um preparador físico bom, com um psicólogo bom. Dinheiro envolvido, né? Então, acontece que vão chegando... esse é o bolo das estrelas que logo vão chegando. Depois tem todos os outros 97% dos jogadores, são jogadores que vão treinar nos clubes, que vão treinar em academias, e
o pessoal geral, que também tem, logicamente, tem potencial e às vezes dão uma surpresa. Então, essa diferença tem a ver com isso, que desde pequeno já se vai separando, já vai selecionando para quando chega aqui. Então, ele já tem, desde pequeno, uma estrutura muito diferente dos outros. A gente pegar, por exemplo, o Rublev, Khachanov ou Medvedev, no caso dos russos, eles com 14, 15 anos já vieram morar na Europa, já tinham os melhores patrocinadores, uma completamente diferente de treino, que ajudou eles jogando com gente de melhor nível sempre. Então, ajuda que eles tenham uma melhor performance depois. Então, está relacionado com isso. Então, é mais difícil pegar um cara que, sei lá, treinar num clube específico, com seu treinador, com seu preparador físico, com toda a simplicidade, sem estrutura, sem grupo de jogador, sem competição de alto rendimento, sem nível, sem experiência com outro nível de jogadores, que ele vá subindo essas etapas. Então, aí limita um pouco o mercado, porque todo o resto do pessoal tem que lutar por uma brecha pequena que tem no mercado, que é que um desses caras seja a diferença e suba de ranking. Não sei se explica o que tu perguntou ou falta alguma coisa a mais, Chico? Não, mas no dia a dia, né, se pensar assim na sua atribuição como técnico, o que muda, o que você consegue enxergar de demandas, mas assim, a diferença no seu próprio trabalho mesmo, né, se é o mesmo trabalho que se simplesmente aplica, né, em ambientes diferentes, com jogadores diferentes, ou se na prática acaba tendo algum tipo de mudança que você de repente faz coisas que é característica de um certo circuito, né? A diferença também, uma das outras diferenças é que aqui, como é alto nível, a bagagem, a experiência e o nível que o jogador tem é muito diferente, tu acaba tendo que especificar, especializar mais todas as demandas, todos os objetivos que tu tem, diferente de um semi-profissional, diríamos assim, que são mais treinos mais globais, e o nível do jogador sendo bem menor, tu acaba fazendo outro tipo de trabalho. Então é diferente, as demandas são diferentes, que é o que eu falava antes, que eu acho que o mais importante é conseguir tentar se adaptar e tentar ter as ferramentas, né? Nesse caso, ter pessoas que ajudam. Eu acho que é importante não, se eu trabalhar sozinho com o Marcelo, que é o caso que eu estou trabalhando agora, e não tivesse nenhuma pessoa que não me desse nenhum conselho, nenhuma ajuda, eu acho que seria bem pior. É importante ter apoio de outras pessoas que podem te ajudar e podem melhorar o trabalho também. Mas a diferença é mais nesse caso, nesse sentido. Mais alguma pergunta? Claudinho, faz tempo que a gente não... Pô, que saudade aí, cara, tudo bem? Compartilha conosco aí, Claudinho, por favor. Fala, tudo bem, cara? Tudo tranquilo. Bom, na verdade, acho que quem tem bastante para compartilhar é o Thiago. Eu talvez não tenha feito muitas perguntas aí, porque tive o privilégio de passar algumas semanas, já posso dizer, com ele aqui, e acredito que aprendi bastante. Essa minha estada aqui na Europa também, tô acabando conhecendo um pouco o tênis de outro jeito, né? E acredito que como é que eu posso dizer, minha iniciação aí no tênis profissional foi através do Thiago. E além de tudo, agradeço ele aí a oportunidade que deu de abrir as portas. E, como ele disse, em Roland Garros ele ficou aqui em casa, então a gente conversou bastante. Para mim foi muito, muito bacana. Depois a gente teve a oportunidade aí de estar junto em rally. Mas vamos lá, eu vou fazer uma pergunta um pouquinho específica, que isso eu vi acontecer, mas acho que seria bacana também o Thiago compartilhar com todo mundo, né, que a gente fala de como é a cabeça de um jogador profissional, e realmente é bastante diferente do juvenil, mas aconteceu uma situação lá em Montes Carlos que foi bem, para mim foi bem surpresa, e eu fiquei até bem surpreso como acho que o Thiago levou isso muito bem,
acho que todos viram, o Demonero estava jogando com o Medvedev e quartas, acho, né, Thiagão? O Medvedev teve que entregar o jogo porque estava indo bem na dupla e foi, assim, para mim foi um pouco complicado porque eu estava lá com eles, vendo antes disso, né, o Demo bem motivado, que ia jogar, animado, como o Medvedev estava jogando um grande nível de tênis e acabou que ele ganhou o jogo simples e ele foi pro vestiário e mudou tudo isso, né? Eu vi eles indo embora e depois a gente conversou e eu achei bacana assim a conversa que o Thiago teve com ele, como ele lidou com isso, porque é muito complicado, né, para um jogador desse nível, eu acredito, acontecer uma situação dessa, né? Então, se o Thiagão puder compartilhar um pouquinho aí como foi, como que conversa com ele, como levou essa situação, acho que seria bacana. O tênis é positivo. Eu acho que uma das coisas mais positivas que tem no tênis é que tu terminou a semana, tu tem outra para jogar, né? Se tu te lesionar, tu tem um tempo e vai recuperar. Tem outros esportes, tem outras situações, tu tem os momentos críticos durante o ano e se esse momento for ruim, tu imagina ser Olimpíada a cada 4 anos, mas ser um exagero. Pegar nos grandes slams, tem 4 por ano. Em 4 anos, tu vai ter 16 grandes slams, tem 16 possibilidades de fazer um grande slam bem. Master 1000, sei lá, tem 10, 11 por ano, tem 40 possibilidades de fazer em 3, 4 anos. Então, eu usei uma fase com ele que eu usava com todos os meus jogadores lá que jogavam Future. Se tu é capaz de chegar a um torneio desse nível, ganhar de caras, ganhar do Cabal Fara, que é o top 3 no mundo, acho, se é capaz de ganhar desses jogadores e é capaz de chegar a umas quartas, porque tem que ser o fim do mundo. Porque semana que vem vai ter o torneio, e na outra semana o torneio, e acabou que depois até eles jogaram bem, fizeram final de 250, depois eles fizeram outra quarta de final, que daí os dois se lesionaram mesmo, que não podiam jogar também, e aí ele jogou de novo com o Medvedev. Então geralmente o jogador de alto rendimento, a grande maioria, ele sofre muito com a derrota. É diferente, né? Independente que o treinador ajude, eles apoiem, o psicólogo apoie, eles tem um dia que eles baixam muito. Vou pegar um exemplo, sei lá, os caras comentavam na Espanha, o Raonic, antes, quando perdia, ficava um dia inteiro, não queria falar com ninguém. Tem gente que jogador. Só um pouquinho, que estão chamando aqui. The next bus will be leaving from Southgate in 15 minutes at 9:30. Thank you. Isso aqui a gente tem o transporte, que o jogador pode ir com o treinador ou com quem estiver no carro, eles têm o direito de ir e voltar, mas também como eu agora que eu fiquei aqui no clube, eu vou ir mais tarde, eu tenho que pegar um ônibus que eles levam em algumas zonas da cidade, porque nesse torneio eu só posso usar o transporte com o jogador, eu não posso pedir um carro para mim e ir onde eu quiser. Com o jogador, sim, eles pegam em casa, trazem para o torneio e voltam. Mas sozinho, não. Infelizmente, eu tenho essa vantagem. Diferente Roland Garros, hein? Roland Garros, o Thiago saiu de casa, tinha uma nave aqui na frente de casa esperando ele, o horário que ele marcava. Roland Garros ia sozinho lá e os caras me levavam, né? Mas é divertido isso. Eu me esqueci o que eu estava falando, então, qual foi a última parte? Quem ajuda? Estava falando do Raonic, quando o Raonic perde. O Raonic, pois é, o cara como falavam que depois ficava um dia aí deprimido ou chateado. Então, o jogador machuca muito para o jogador de tênis a derrota, principalmente nesses níveis, né? Porque eles têm ambição tanto do dinheiro, dos pontos, chegar melhor, jogar. Então, o que eu tento fazer sempre quando acontecia, tanto vitória ou derrota, em outros níveis também eu fazia a mesma coisa, mas aqui eu faço, terminou o jogo ganhando ou perdendo, eu nem vou falar com eles. Eu espero passar, independente de ganhar ou perder, não é porque perdeu não vai falar, é porque ganhou, vai ali na quadra e dá um abraço e tal, e faz o show ali que eu acho uma coisa nada a ver o cara querer, o treinador querer aparecer ou querer estar ali como preço, que é importante para o trabalho. Eu acho que o treinador, a grande qualidade é não aparecer e que as coisas vão bem. O grande trabalho do preparador físico é tentar que o jogador evite ter o máximo número de lesões, não é aparecer na TV. E o treinador, eu acho que essa descrição é importante, porque realmente nesse nível quem ganha é o jogador e quem perde é o jogador, porque se eu fosse o grande treinador, o senhor dos anéis, eu treinaria qualquer jogador e seria top 100. E não acontece isso, acho que quase com nenhum treinador, né? A gente
jogadores têm uma importância muito importante, a maior importância dos jogadores, a gente ajuda, apoia, mas realmente quem joga, a gente não pode presumir que o Neymar foi o cara lá na formação do Santos que treinou ele é o cara hoje por causa daquele cara, né? A gente ajuda, lógico, mas no alto rendimento é claro, tu vê todos os caras jogando aqui, ponto importante como eles jogam, e tu vê que são os caras, e a gente pode ajudar. Então, esse problema com a derrota, agora eu estava no vestiário ali também, o espanhol tinha perdido, os caras ficam muito tristes, vai lá embaixo, os caras não é uma coisa rápida, assim, 2 horas depois está bem, esqueceu. Então, tem um dia e meio, às vezes, que é duro. Então, tu com cada jogador aí tem que entender de onde é que o cara sai daí e tentar demonstrar para o cara que não é uma derrota, uma vitória que é o que vai mudar a carreira dele. Então, tem que entender esse trabalho um pouquinho a longo prazo, porque às vezes tu perde 3, 4 jogos e melhorou um monte de coisa, e às vezes está ganhando e daqui a 2 torneios, daqui a 6 meses não vai servir para nada. Então, mais ou menos dentro disso foi a ideia. E também sempre com a ideia, sempre com a ajuda do Chico Cardi aí, que nos ajuda bastante também. Deve ter o ouvido vermelho aí de tanto escutar. Vamos fazer uma coisa, eu vou passar para outra parte que eu queria comentar para vocês, que é bem interessante, diferente, assim, que eu acho que é uma coisa legal, que dá para compartilhar com vocês, depois que tiver alguma outra pergunta. Nos torneios, nos Grand Slams, em Wimbledon teve e agora o Estoven teve, tem uma reunião dos coaches ATP. Os coaches ATP têm uma série de requisitos que tu tem que ter. 100% do requisito é estar no circuito, não tem requisitos por ter feito universidade, por ter feito curso, por ter estudado, por ter nada. O requisito é estar muitas semanas no circuito, então tu recebe o título de coach ATP e tem várias vantagens. Descontos, tu recebe uma senha e um usuário para entrar na página da ATP, né? Tu tem acesso a alguns cursos que ninguém pode fazer. Então, como eu sou chato, né? Eu já fui aí, minha maior característica é ser chato. Eu vou perguntando, vou entrando, vou indo, aí um diz que não, outro diz que não. Eu disse que não, aí no final alguém diz que sim, porque o cara já está de saco cheio de mim. É o que eu falo sempre. E o Penis está aqui, a gente está 30 anos junto, convivendo, e a gente não foi jogador bom, a gente jogou nível normal de tênis, a gente, uma cidade pequena, não teve pai rico, não teve patrocinador rico, não teve nada. A gente teve que ir se virando aí, fazendo o que se pode, né? Então, eu já estou entrando nessas reuniões aí, eu fiz a segunda reunião, então eles têm, nessas reuniões são pautas assim que são claras, nós estamos falando da elite dos treinadores, então às vezes está o Mouratoglou, está o treinador de outro top e tal, então são reuniões que tem bastante pressão, assim que eu digo, porque são treinadores de alto nível, e aí se discute um pouco o que a gente quer fazer com respeito aos treinadores para o futuro, alguns problemas que tiveram, algumas decisões que tem que ter respeito, sei lá, algum patrocínio, algum apoio dos treinadores em si, não dos jogadores, alguma coisa que pode melhorar, votar quem vai ser o treinador do ano, votar quem vai ser o presidente o presidente ou o diretor dos coaches, né, que vai defender um pouco a gente nos interesses de coach. E depois dessa reunião, nesse caso, a gente teve uma reunião de alto rendimento, que foi bem legal, que vieram alguns palestrantes dar um tipo de informação que uma parte a gente já viu na internet, já escutou e tal, mas são coisas como prevenção de lesões, e doutores muito estão no dia a dia se atualizando, então compartilham com a gente um pouco de como seria a recuperação. Além de uma outra palestra, que eles estavam falando da duração dos pontos, que é a grande discussão agora hoje em dia do tênis, né? Eu vou fazer uma pergunta aí para todos, a mesma que para a gente, vamos ver se alguém tem. Hoje os pontos de tênis, o número de golpes que tu bate no tênis estão divididos de 1 a 4, de 5 a 8 e depois de 9 golpes. Tá? Alguém que não falou, por favor, se errar, melhor, porque vai errar e vai aprender. Se tiver vergonha, pior, porque não vai aprender porra nenhuma. Qual é
a porcentagem, se a gente pegar 100%, de 1 a 4 bolas, de 5 a 8 golpes e de mais de 9 golpes. Qual a porcentagem que você colocaria? 33%, 50% a primeira, 20% de 1 a 4 golpes o ponto termina, de 5 a 8 golpes o ponto termina, mais de 9 golpes. Qual vocês colocariam nos 3? Porcentagem. Alguém que não falou aí? Thiago. Fala. Lauber? Isso. Beleza? Joia. Eu colocaria 20% de 1 a 4 e vamos pôr uns 40, 45 mais, né? Uns 60% de 5 a 9 e o restante mais de 9 trocas, né? Beleza. Sempre lembrando disso que a análise, essa análise que é o mais interessante, eles fizeram com jogadores top 100 e fizeram com jogadores americanos e canadenses de 12 e 14 anos. Só para ter uma ideia, não é que a gente pode, não é só do profissional. Agora eu vou passar o dado. Tem alguém que não concorda? Fala, cara. O Thiago Mola, ele tá sem, acho que o áudio ali, pediu só para compartilhar. Opa! Tá funcionando agora? Boa, agora foi. Então, beleza. Agora tá funcionando. Não, eu já acho que a grande maioria, a ampla maioria aí é de 1 a 4 golpes. E 1 a 4 por quê? Conta o ace também, né? Aí já cai bastante. E eu acho que o cara saca de um lado, solta um winner ali também. Acho que os rallies maiores é bem de vez em quando, apesar de parecer mais quando você está assistindo ali. E eu li, parece que na anatomia do tênis tem também esse dado e se eu não me falha a memória era isso também. Beleza. Alguém tem outra opinião diferente das duas que foram colocadas? Da outra visão dessa ideia da quantidade de golpes que está sendo jogado? Então, a estatística atual 70% dos pontos duram de 1 a 4 golpes, 20% duram de 5 a 8 golpes e 10% duram mais de 9 golpes. Então, é uma coisa que é super importante entender nessa estatística. Quando a gente fala isso, não é que não tem que treinar consistência, não é que não tem que treinar regularidade, não é que não tem que fazer bate-bolas de mais tempo. Não é isso. Mas é entender para onde o tênis está caminhando. Logicamente que essa estatística favorece também, porque vai ver os top 100, a maioria, grande ou quase, a maioria, os caras estão sacando tudo a 200 por hora. Tem algum outro que estatura baixa, que depende mais de jogar o ponto mais longo, preparar melhor o ponto, mas também a genética e a característica do jogador de tênis atual é essa, com a velocidade do material, das bolas, etc. Logicamente que o trabalho de consistência, regularidade e tal, que é feito sempre, a gente tem que continuar fazendo, mas entender que no alto rendimento, não precisa pedir para o Federer bater 50 bolas sem errar, isso ele já é mestre nisso, não precisa pedir para o Nadal. Metade do treino fazer exercício de movimentação de controle, se ele pode trabalhar muito mais. Primeiro saque, segundo saque, resposta de primeiro saque, resposta de segundo saque e a primeira bola de cada um, tanto de primeira bola depois do saque, como a primeira bola depois da resposta. O que está acontecendo como experiência? Eu que estou 12 anos na Espanha e o que está acontecendo no mundo. Na Espanha, segue-se muitas vezes dizendo saca kick no back, pega a direita e começa a mexer o cara. O que está acontecendo com a formação, um pouco da formação do tênis espanhol? Que essa mentalidade vai se construindo e se tu for avaliar, muitos jogadores espanhóis não sacam bem. Não dão tanto importância para sacar coisa básica, né? Que isso acho que ninguém faz hoje em dia. Não sei. Faz 15 anos que a gente está falando sobre isso. Não sacar só no final do treino. Então, acho que tem que sacar 2, 3 vezes por treino. Acho que a gente pode sacar um carro de bola, pode sacar com um exercício tático e pode voltar a sacar. Pode treinar 20 minutos de bate-bola, drill, voleio, qualquer coisa, saca, volta a treinar, saca, volta a treinar.
qual que é o erro nos últimos anos? A gente melhorou isso no Brasil, eu acho. Na Espanha também melhorou um pouco, eles têm a maneira de sacar mais no final. Mas a gente não dá importância para a resposta de saque. Não todo mundo, logicamente, tem gente que faz, mas a gente não está dando importância à realidade, a importância real da resposta. Se essa estatística está nos dizendo que o alto nível joga assim, a gente tem que preparar a formação para que vá subindo com todas as outras qualidades, saber defender, contra-atacar, pressionar, neutralizar todas, mas que vai trabalhando de uma maneira para quando tenha 17, 18, 19, 20 anos, que é como o Chico perguntou qual é a diferença, a gente tenha jogadores que tenham essas qualidades já desenvolvidas. Uma das coisas que a gente tem uma desvantagem no Brasil, e também acho que se eu tiver errado, me corrijam, porque se eu errar, não gostaria que ninguém me criticasse depois. Sim que me dissesse, Thiago, eu acho que isso não é assim, eu acho que isso poderia ser de outra maneira, porque no final a gente aprende junto. Se eu soubesse tudo, jogaria na loteria e ganharia milhões. Então, acho que é importante entender isso também. O que é o problema? Na Espanha, o Brasil joga muito no saibro. Então, a bola, no caso do Brasil, né, a bola rápida, no saibro, tu acaba tendo que jogar, tendo que esperar a bola, não consegue machucar jogando dentro da quadra, não desenvolve o saque agressivo, porque está jogando no saibro. E se tu for ver, a maioria dos jogadores que estão jogando no circuito vem de quadra rápida agora. Os caras jogam melhor em quadra rápida. Nadal é um fora de série, joga pra caralho, sem dúvida nenhuma, no saibro, joga qualquer superfície. Mas então, assim, a característica do tênis está indo para terminar os 4 bolas e a gente precisa jogar na quadra rápida. E a gente jogar na quadra rápida, a gente vai obrigar o menino que ele force o segundo saque, um saque cortado, um saque, ou que saque um kick também, lógico, mas que ele tenha a mentalidade, sabendo que ele vai jogar um saque mais rápido e a bola vai vir mais fácil e ele pode ser agressivo na próxima bola. Jogando no saibro, eu estava vendo a final aos fins de semana do Campeonato da Espanha, 18 anos, masculino e feminino, e é kick no back e 10 bolas por ponto. Então, mentalmente, imagina um jogador que está acostumado a fazer maratona, só que o tênis é velocidade. Ele nem vê a bola, não vê a bola passar. Mentalmente, ele não está preparado nem para antecipar, nem para ler, nem para reagir, nem nada para essas condições. Então, esse filtro vai passando o tênis, vai mudando. Os jogadores vão indo até um nível, de repente, quando a velocidade do jogo não é tão alta, 12, 14, 16, 18, o nível geral todo mundo vai jogando e vai conseguindo ganhar e ter resultado de uma certa maneira, um jogando mais alto, jogando mais na rede, outro jogando variando, mas esse salto de qualidade muitos não tiveram, não trabalharam, como o Zverev comentou, que acho, não sei se vocês viram, ele falou que o pai dele nunca treinou ele para ser número 1 do mundo júnior. O pai dele construiu uma maneira um modo de treinamento para que ele fosse bom quando fosse profissional. Claro, se eu tenho o Zverev, eu posso treinar qualquer coisa com ele, que ele vai ser top 10 do mundo. É de 2 metros, saca como um cavalo, pelo segundo saque, é gigante, back sensacional, direita não tão boa, onde ele erra mais, tem mais erros não forçados, aí às vezes ele se encolhe um pouco e perde a confiança, perde o controle, perde a velocidade, mas essa é a ideia, que essa estatística não é, foi o Thiago comentou, já está todo mundo vendo, mas eu acho que é importante interpretar de uma maneira de que eu tenho que fazer para que essa estatística eu coloque no dia a dia para ajudar os meus jogadores. E não ficar lá, não, agora é só pau, porrada e quebra a bola. Para chegar nesse nível de ser muito ofensivo com as 4 primeiras bolas, tu tem que ter tido todas as outras bases anteriores. Mas eu preciso saber que desde o mini-tênis eu tenho que incentivar os meus jogadores que eles sejam mais agressivos também. Que problema tem de ser agressivo quando é pequeno? Nenhuma. Porque ele pode trabalhar consistência, mas trabalhar que seja agressivo numa parte do treino também pode. A gente pode ir introduzindo isso. E aí, ir mudando a porcentagem. De repente, quando é menor, vai tendo mais consistência e depois vai mudando. Mas se pode ir trabalhando isso. Tem um grande exemplo que eu tenho certeza que quase todos vocês viram. Chamava Jan Silva, era um menino de 5 anos que treinava nos Estados Unidos, depois foi para Mouratoglou, era bem pequenininho, era um fenômeno. Nunca mais vi jogar, eu coloco o nome dele na ITF, não ganha um jogo. E era o número 1, sei lá, top mundial com 5, 6 anos, 7 anos, 8 anos de idade. E também tinha um outro vídeo que eu acho que é da Federação Inglesa. Tinham 2 meninos de 8 anos
Eu acho que em todos os cursos de formação colocaram, olha como jogam bem esses meninos. Era um ponto lá fantástico, super saque, bate-bola, não sei se você se lembra, isso faz uns anos já. Então, essa maneira de treinamento, se não tiver visão lá na frente do que a gente vai precisar para ir melhorando, não serve para nada. Agora bem, se geneticamente os nossos jogadores não favorecem, é mais complicado. Porque tu vai pegar o Zverev, o Medvedev, sei lá, 1,95. O Zverev, tanto. Caixa 9, tanto. Aí tu vai pegar um jogador japonês, que agora ganhou, fez um baita torneio aqui, acho que se foi Cincinnati ou Montreal, fez quartas, eu acho. O cara mede 1 metro, sei lá. Então, também ajuda a genética. Então, a gente tem que entender que essa parte de detecção de talento, quando a gente fala de detecção de talento, tem que buscar as características do jogador do futuro. E uma das coisas de detecção de talento, já mudando um pouco o tópico, é aonde, eu quero que alguém me diga, aonde que se faz detecção de talento mental? Características mentais que o jogador precisa ter. O jogador com 10, 12, 14, 16 anos, ele aceita, ele sofre, ele sabe aguentar dor, ele se adapta a diferente fuso horário, ele se adapta a diferente clima, ele está cansado e joga, ou qualquer problema ele já entrega o jogo, ou não se esforça. Vários aspectos mentais que não é só a concentração, o foco, ou a resistência mental. Não sei se deu para dar uma polida. Então, e a segunda coisa da estatística que é muito interessante é que o golpe, quem arrisca dizer, de 1 a 4 a gente sabe que é 70%, mas qual 1, 2, 3 ou 4 é a bola que mais acontece? Tanto no saibro como na quadra rápida. 1 golpe, 2 golpes, 3 golpes, 4 golpes. Alguém que não falou aí, vamos ver quem é o corajoso do dia aí. Ninguém se atreve, todo mundo cagão. Imagina jogando um jogo de tênis. Se com isso tem medo, imagina se fosse um jogo de tênis aqui. Eu acho que é 2 golpes, não sei. Hã? Eu acho que 2 golpes, Thiago. Estamos aqui para aprender, né? Eu não estou vendo quem falou. Sou eu, Márcio. Ah, Márcio. Márcio, 2 golpes, beleza. Não é cagão, Márcio. Competia bem. Não, é isso, acho que é importante falar. Alô? Alô? Tô ouvindo. Vai aprender. A estatística deu que é 1 golpe, que é uma tristeza, né? Muda completamente o panorama de visão de jogo, porque a gente 1 golpe nos jogadores top 100 em Roland Garros, a porcentagem é mais alta ainda, e os jogadores de 12 e 14 anos canadenses e americanos que fizeram a estatística para não dizer não, porque os meninos jogam mais consistência e depois não, também era essa porcentagem de 1 a 4 golpes. O que acontece? Então, é um tempo que tem problema, porque você tem que terminar o ponto com saque, então a gente tem que mudar o treino. Então, de repente, a gente tem que fazer uma grande parte do treino, saque e as outras coisas. Mas se fizer uma sequência muito alta de saque, lesiona o ombro. Aí tu fode a criança com 12, 14, 16, 18 anos, quebra a criança. Então, a criança tem que estar preparada também a fazer trabalho, ou no caso profissional, que eles vão sacar, que é a maneira mais fácil de não lesionar. A primeira questão que a gente tenta fazer, a maneira moderna, não a antiga, que se lesionava muito, pode sacar várias vezes, pode sacar 300 bolas no treino, 200 bolas, 150, mas saca parcelado, faça aquecimento, saco 30, 40 bolas. Faça um exercício segundo saque, já treino mais 30, 40 com bom. Então dá para fazer, criar situações que trabalhe o saque. No profissional, o que acontece? A gente aquece bastante saque, mas a gente está sempre jogando muito ponto. A gente faz, realmente, 90% do tempo a gente faz jogadas reais. Muito pouco tempo a gente faz alguma coisa específica, só saque, uma direita, a gente trabalha muito isso. E além do que, todas as semanas, acaba trabalhando muito específico. Então, a gente não tem esse problema. No dia a dia, com gente de transição, a gente pode dar uma melhorada nisso aí também. Feijão, tem uma pergunta? Thiago, estão me ouvindo? Feijão, só uma pergunta. Feijão está no Generation?
É que meu caderninho tá cheio de anotação. Thiago, primeiro parabéns aí pelo trabalho. A gente se conheceu há muitos anos atrás, lá no Circuito Sul, você treinando moleque ruim igual a gente faz hoje. Então, muito legal ver você aí hoje num Grand Slam. Fazer uma pergunta bem aberta para você, não é nem a pergunta, eu queria que você falasse um pouquinho, você trabalhou muitos anos aí com a formação, né? E acredito que a maioria que esteja no grupo aqui trabalha com crianças aí de 6, 7 até 16. Só uma coisa para interrompendo, que uma coisa que um exemplo bom. No caso do Menezes, do S Open, eu tenho quase certeza, eu até posso pedir para mandar, amanhã, ver se eles me dão, mas pode conseguir. Vai ter a estatística depois do jogo, se eu não me engano, acho que no Quali tem também. Na chave tem, eles nos dão um papel com um monte de dados que não aparece na TV, para a gente analisar isso depois do jogo. Porcentagem do primeiro saque, aonde ganhou o primeiro saque, aonde ganhou o segundo saque, aonde sacou quando era 15-30, aonde sacou quando era... Tudo isso tem vários jogos que tem. Então, por exemplo, no caso do prático, que é o Peniza, que o jogador já jogando no West Open, vou tentar ver isso só para poder passar para ele, porque tem. Se tu entrar na página da ATP, tem vários jogos, e vocês podem ir lá entrar na parte estatística e ver o Federer saca muito pouco saque no corpo, no lado da vantagem. Então, falando de estatística, só para terminar isso, a gente já entra na outra pergunta do Feijão, a gente tem que antecipar o que o cara vai fazer. É excepcional. Todo mundo pensa antecipação é tentar identificar antes que ele bata na bola ou antes de analisar a análise e ver o que ele está fazendo. Mas a gente também pode usar como antecipação o que ele não vai fazer, ou que ele faz muito poucas vezes. A gente pegar o exemplo prático do Menezes, e for analisar ele, a gente vai saber o que ele faz mais vezes. Os outros treinadores vão saber e vão falar, olha, ele gosta de sacar no T, no juice, um saque, por exemplo, um saque bom dele é sacar no juice, no T, e ele não saca muitas vezes no corpo ou no aberto, por exemplo, tá? Tudo é exemplo. Ou ele joga com canhoto, e com canhoto ele saca mais slice, ou ele saca mais plano e não saca tanto kick-down, que é lógico. Então, é só para ter ideia que isso, no circuito, a gente tem acesso a essa informação. Para ter uma informação mais top ainda, que é o que tem o Djokovic, o Federer, esses caras, eles pagam um monte de dinheiro. E aí ele sabe até quantas vezes o adversário bate direita cruzada em tal zona da quadra, quantos segundos saques o cara sacou e dominou o ponto em tal zona da quadra. Então, aí já é outro nível que a gente não tem acesso, porque aí estamos falando de muito, muito dinheiro. Só para terminar isso aí, desculpa a interrupção. Então, estava falando jogadores jovens. Perguntando aberta aí, o que você considera de característica fundamental para um atleta de juvenil base aí para ele ter possibilidade de se tornar um profissional, e também característica principal de um treinador, para ele vir a ser um grande treinador aí. Fala um pouquinho disso. Primeira coisa que a gente tem que ter, sabe, antes eu treinava jogador ruim, né? Eu tive sorte que o primeiro jogador que eu treinei, sei lá, com 18, 19 anos eu comecei treinador, eu era um jogador normal e comecei a dar treino. E sempre foi minha paixão ser treinador. E no clube que eu estava era pequeno e o cara tinha um nível baixo de tênis. E eu pensei, se eu treinar esse cara bem, qualquer outro cara que eu treinar vai jogar melhor. Eu já falei essa frase, eu vou repetir em todas as formações, toda coisa que eu puder ajudar. Nicolas. Se a gente pensar que o cara é ruim ou não vai ganhar nem segunda rodada no estadual, a gente está condicionando o nosso trabalho. Se a gente pensar que ele é o número 1 do mundo, que a gente tem que fazer tudo para ele ser o melhor, eu acho que até como energia e como possibilidades de vida, independente do tênis, a gente tem mais possibilidades futuras de trabalhar bem. Porque é a mesma coisa que o jogador fala, quando eu tiver top 200, quando o meu backhand estiver bom, então aí eu vou ser feliz. Ou quando eu ganhar um Master 1000, então aí a minha vida está solucionada. E isso é uma mentira, é um medo, uma insegurança e uma covardia, diríamos assim, no sentido de que eu não estou aceitando a realidade que eu tenho e não estou fazendo o meu melhor agora. Porque se eu lá, 20 anos atrás, dissesse que eu vou com esses caras que eles são ruins, acontece muito, tem muito treinador que faz isso. Esse cara é ruim, não importa. Vou lançar a bola, pego o dinheiro, passo o tempo. Jamais vocês vão poder ter diferença como treinador. O treinador outro dia me perguntou, acho que não está aqui, não está.
eu estou pensando em ir a outros clubes e outros torneios para chamar gente dos outros clubes para vir treinar comigo. E eu falei, cara, para ser treinador bom tem que ser eticamente correto e ser diferenciado. Se tu for diferenciado, mas tu for um cara incorreto, tu vai fazer um monte de inimigo e não vai servir para nada. Se tu for um cara ético, mas não for diferenciado, porque tu não tem uma formação, não estudou, não especializou ou não superou, não serve para nada. Então, essa mensagem é comparando a outra. A gente quer ter jogadores bons, mas a gente se prepara para ser... A gente é bom, no sentido, a gente cuida da nossa alimentação, a gente dá bons exemplos, sem estar fumando e bebendo na frente dos caras, a gente tem uma vida, a gente está bem fisicamente, a gente cuida do nosso corpo, a gente cuida da nossa parte mental, a gente cuida da nossa... a gente faz curso, a gente trata bem as pessoas, a gente é companheiro, a gente ajuda, ou a gente não faz isso. Então, ser treinador de tênis, antes de ser o que é as características do jogador, é uma filosofia de vida. A gente vai tomar só porrada, vai ter um monte de problema, os pais vão reclamar, o jogador nunca vai estar feliz, vão ser muito mal agradecidos, mas a gente faz isso porque a gente gosta e a gente sabe que essa parte é parte do nosso trabalho, como o cozinheiro sabe que final de semana ele vai trabalhar sempre, sábado, domingo e segunda e vai dormir tarde. A gente tem que entender essa parte. Porque não adianta a gente ver no outro o que ele precisa melhorar, se a gente, como treinador, a gente não se olha no espelho e vê realmente. Em vez de... A pergunta que eu faria quando eu fosse dormir hoje para vocês é essa. Vocês, em vez de avaliar o jogador ou o outro, se treino bom, se treino ruim, é como vocês avaliam vocês mesmos. O ser humano, não sei como chama, o Chico deve ter a palavra certa, mas a autoavaliação não mente. Se tu é correto, quando tu for dormir, botar a cabeça no travesseiro, no fundo lá tu vai saber o que realmente tu é ou não é. Por mais que tu tenha que alguma parte do teu corpo dizendo, isso não importa, tô cagando e andando com você. Se é uma pessoa que te alimenta bem, dá bom exemplo, lá no fundo tu vai saber. Se é uma pessoa egoísta ou nervosa ou estressada também. Porque se tu olhar para dentro e for teu psicólogo, tu não vai ter erro. Então, para poder ajudar os outros, que no nosso caso a gente ajuda pessoas a serem mais saudáveis, ganhar mais dinheiro, ter mais resultado, melhorar a lesão, ser mais feliz, a gente tem que olhar para dentro, é muito importante. E eu não falo isso porque eu faço isso, sempre fiz isso e eu sou um filósofo que não. Porque eu muitas vezes deixei de cuidar de mim dos outros. E isso é um grande erro. A gente cuida da gente e depois ajuda os outros, mas nunca deixar de dar prioridade para a gente, porque se a gente estiver doente, se a gente não estiver bem, se a gente não estiver melhorando, se a gente não estiver... da nossa saúde não serve para nada. Porque a gente pode trabalhar 200 horas por dia, eu não sei vocês, mas eu vejo que eu trabalho 10 horas por dia. Tem gente que eu vou entender que vai trabalhar 10 horas por dia, porque precisa, tem que pagar as contas, tem que pagar o colégio dos filhos, tem que fazer isso. Trabalhar 10 horas por dia, mentalmente não é saudável, fisicamente não é saudável, e não vai dar tempo de cuidar da tua vida, de cuidar de ti mesmo. Então, a gente tem que entender que isso é uma maneira que a gente tem que reformular um pouco a gente. Não sei que maneira, tem uma família que tem que trabalhar 10, 11 horas aula todo dia. Mas será que vale a pena dar 10 em vez de 8 e cuidar, fazer 2 horas? Então, é um pouco do que o treinador tem que ter. O jogador, se a gente pode, eu queria fazer isso quando eu fosse se eu fosse num congresso no Brasil. Eu anotei, acho que o jogador profissional 15 ou 20 características, até eu falei para o Cláudio, para ele chegar a ser profissional. Tem muitas que a gente não tem controle nenhum. Por exemplo, tem que ter uma boa estrutura de treinamento, tem que ser mentalmente diferenciado, tem que ter um físico privilegiado, chamo de privilegiado porque estatisticamente ajuda, tem que ter um bom entorno familiar. E às vezes a gente quer, entorno familiar se fala, não sei se fala em espanhol, mas assim, uma boa, não sei como fala, ajuda familiar. Suporte familiar. Hã? Suporte familiar. Suporte familiar. A gente precisa ter dinheiro. A primeira coisa para que o jogador seja bom, a gente tem a capacidade para fazer ele ser bom, para fazer ele top 100? Não. Não tem essa capacidade. Nenhum de nós. É impossível. Nenhum. A gente precisa de ajuda. A gente precisa de amigos, a gente precisa de treinadores que nos ajudem, precisa de um psicólogo que nos dê uma mão, não precisa, às vezes não tem dinheiro para pagar um psicólogo de um menino de 15 anos, ou um profissional. Aqui é
todo mundo mais ou menos ganha muito bem. O que você considera uma boa estrutura psicológica? Você boa citou agora, pô. Eu falei, estrutura psicológica diferente, estrutura psicológica diferenciada. Estrutura quer dizer, doutor, treinamento, preparação física, porque, claro, a gente não pode querer viajar na maionese e pensar, eu vou fazer um jogador aqui, o cara treina 3 vezes por semana de 2 horas e na Europa os caras estão treinando o dobro, e estão fazendo físico, e estão jogando com gente melhor. E aqui no clube o cara bate paredão, joga torneio de final de semana e ganha o torneio fácil e treina comigo. Então essa é a estrutura. E a parte mental entra nas características mentais que o jogador tem que ter, que são várias. Tomar as decisão fora do normal, ser competitivo fora do normal. Eu poderia detalhar elas de várias maneiras. Então, dentro dessas características, que são umas 15, 20, a gente limita um pouco o nosso público. Não pode fazer. Não tem aqui um fone. Depois ele tem um Schwartzman, a gente vai ter que criar condições para que ele, sendo Schwartzman, ou quem seja, Goffin, mesmo filho, que fez final do Master 1000, com característica completamente diferente, e fazer com que ele vá subindo. Agora, resumidamente, para o jogador jogar bem, ele tem que ter um bom treinador e jogar com gente melhor. Ele tem que ter gente que esteja forçando ele competitivamente. Tem alguma coisa com um cara melhor que ele, não funciona assim o tênis. Agora tu pega os caras que jogam na Europa, eles jogam quase cada semana com gente melhor que ele, competição fodida, quadra rápida, para viajar os torneios, competem, os treinadores. Isso que a gente está fazendo aqui, a gente no Brasil, eu sofri muito, eu nunca tive uma palestra não, uma reunião dessas que eles estão tendo. E as palestras eram treinadores que muitas vezes não tinham nem estudado nada, mas tinham experiência, que eu admiro muito e tenho um grande respeito por quem jogou tênis, porque eu não tive nenhum ponto ATP, e se um cara foi 200 do mundo para mim, eu tenho todo o respeito do mundo, porque eu não tive nenhum ponto, e o cara foi 200, o cara tem um valor como jogador indiscutível e é um prazer, valorizo um monte. Mas também, assim como valorizo outras coisas, né? Estudar e se esforçar também. Mas responde ou não? Ou deixa no ar? Não, show. Tá show. Eu deixei muito aberto, você respondeu aberto. Obrigado. Show. Pessoal, tá muito bacana a conversa aqui. O Thiago tá forte no trabalho lá. Eu gostaria de saber se alguém tem mais alguma questão para a gente fechar o dia aí dentro do que a gente se propôs. Se tiver mais alguma dúvida. Outra coisa, o Thiago é extremamente acessível, aberto. Eu me coloco à disposição também, caso alguém precise de alguma coisa para fazer a mediação ali. Eu encaminho as perguntas, ele manda de volta, eu compartilho. Vocês têm o meu contato aí. Mas teria mais alguma questão que vocês gostariam de esclarecer com ele ainda hoje aqui? Só uma pergunta antes de cortando. É que alguém escreveu aqui... tinha outra... Sim, alguém escreveu, Ansiva tinha esse Mihai Top que ainda está, né? Esse aqui deve ter 9, 10 anos. Esse aqui ainda pode ser que seja promessa. E alguém escreveu aqui... Está mais em cima. Alguém perguntou uma outra... que alguém colocou 80% forehand. Eu não sei o que quis dizer com isso aqui, que estava alguma coisa escrita, que eu não estou lendo as... Quando você perguntou sobre qual golpe que mais ocorria. Tá, beleza. Wawrinka aqui tá 6-3, ganhou 7-6, 1-4, 30 iguais. O cara tem 18 anos aqui, tá dando sufoco lá no Wawrinka. Então, esse cara, o que ele fez? Ele tava jogando field na Tunísia, onde eu tava, o Sidney. E aí ele não entrava nos challenges, nos 250, mas ia lá assinar. E ele treinava com os caras, jogava com o cara melhor, assinava algum, entrava e aí pegou e subiu. Então, sabe, qual brasileiro tem essa coisa de jogar challenge de 250 e ir lá assinar, treinar com um cara bom, até entrar. Então, isso é custo, né? Tem que fazer esse investimento de vir para cá e estar aqui. Pode perguntar aí qualquer coisa. O meu Instagram, o meu Instagram eu uso, porque eu uso ele exatamente... O principal objetivo do meu Instagram é para mim mesmo. É que eu me imagino há 10, 20 anos atrás e o que eu gostaria de ver que eu não vejo. Eu vou colocando coisa dos torneios, vou colocando histórias das quadras,
Vocês podem me agregar lá que não tem problema e perguntar qualquer coisa. É Thiago Leivas Tênis, com 2 N's. Isso. Qualquer coisa depois você me passa certinho, que eu coloco também junto daquele material que a gente compartilhou, e aí fica acessível. Eu vou colocar aqui nessa página. Perfeito. É o Instagram, porque Facebook eu tenho também, mas eu... Pessoal, mais alguma questão? Não? Bom, então da nossa parte aqui, agradecer a presença de todos vocês aí, muitos que eu não conhecia, dizer que é um prazer estar com vocês, a gente tem compartilhado todos esses materiais que a gente tem feito, espero que a gente possa estar juntos em outros momentos como esse, acho que isso aqui é muito rico para todos nós, tive a oportunidade de participar em outros grupos aí também, com essa característica, e acho que essas trocas é um ponto que ainda falta para a gente aqui conseguir avançar. A gente já começou a se aventurar nesse caminho, acho que a gente vai conseguir progredir bastante dentro disso, e espero que outras iniciativas como essa também possam acontecer. Márcio, não te conhecia aí, prazer tá te conhecendo, assim, pessoalmente aí, batendo mais papo, acho que eu já te vi, com certeza, lembro de você em algum evento aí que a gente já esteve junto, mas acho que a gente nunca trocou figurinhas aí mesmo. Thiago, da nossa parte aqui, agradecer demais a tua disponibilidade, a tua colaboração. Você está no evento aí, concentrado, preocupado em colaborar com a gente aqui também, o tempo todo se preparando aí para fazer uma experiência bacana, e acho que superou a expectativa de todo mundo. Acho que a gente sai daqui mais fortes, a gente sai daqui motivados para que isso aconteça com maior frequência. E da minha parte aqui, que estou em contato direto com você aí, parabenizar pelo trabalho, isso é um grande exemplo para nós. As pessoas que conhecem tua trajetória enchem a boca para falar de você aí, e eu, com um pouquinho que eu tenho de contato com você, também tenho essa mesma sensação aí. Sou muito grato por estarmos juntos aí nessa trajetória e ter você levando o nome do Brasil à frente aí e fazendo um trabalho fantástico. Mas muito obrigado aí por disponibilizar o horário de vocês para explicar. Só para terminar, 2 coisinhas que eu tinha me esquecido. A formação do treinador, se fosse brasileiro, tivesse muitas condições ainda de viajar para se formar e aprender. Respeito, sei lá, pode ser Mergene, Kirmair, lá, Penisa, Acioli, quem for, e tentar ir fazer alguns intercâmbios com ele ou passar alguns dias vendo eles trabalharem. Acho que isso não seria nenhum problema. Eles estariam disponíveis a fazer isso. Mas tem que atrás ser chato. Pode ser que feche a porta, um fecha a porta, outro, mas alguém ajuda, porque eu acho que independente, no Brasil a gente tem vários treinadores que viveram o circuito, tem um montão de experiência e que a gente não pede ajuda para eles. Tem problema, como eu faço, eu vou no Grand Slam e vejo o treinador, qual é o treinador melhor que tem de dupla, eu vou lá e vou mostrar com ele. Ele pode dizer que não seja possível, mas eu já consegui. Essa semana eu vou jantar com um cara, eu dei um exemplo aqui que era um treinador aqui é muito bom de duplas e eu vi que eu tinha que falar com esse cara e eu falei, a primeira estratégia que eu tenho que fazer é conhecer o trabalho que o cara faz. Então eu olhei todos os vídeos do cara no YouTube, li o livro do cara e memorizei tudo o que o cara fala. Então hoje eu tive a oportunidade de falar com ele falava uma frase, eu falei, tu falou isso naquele vídeo, essas palavras. Aí o cara falou, pô, não tem como eu não te ajudar. Então o cara é super comprometido, tu tá dizendo tudo, tu viu tudo que eu escrevi, tu te dedicou a se ter interessado porque eu tô falando, então aí as portas também começam a abrir. Mas dependeu de mim, de eu ir atrás e ter que não ter a vergonha de dizer, pô, você tá pedindo ajuda dele. Isso é quem sabe mais ou menos é uma mentira, porque tu fala a mesma coisa, tu prepara um jogo, fala pro jogador e o jogador faz o contrário e toma 12, e tu fez tudo perfeito, e ao contrário também, o cara faz completamente o que tu não estava imaginando e ganha o jogo. Então não tem que ter essa vergonha. E a segunda coisa que aí que me ajudou muito na minha experiência, na minha vida, em tudo que eu fiz, é ajudar os outros. Uma coisa que é de graça, não tem mal nenhum e ajudar, cara. Tudo que puder, ajuda, porque volta sempre 10 vezes melhor. Ajuda, não esconder o jogo, não tentar
não ser orgulhoso, egoísta. Cara, ajuda. 90% tu vai te fuder por ajudar. Mas desses 10% que realmente vão ser gratos pelo que tu ajudou, ou que tu pôde melhorar a vida deles, vai valer mais que os 90%. E isso a vida dá de volta também. Tudo que eu posso pequeno na minha humilde vida conseguir, foi porque muita gente me ajudou e eu também ajudei. Então, se eu posso de alguma maneira ajudar vocês agora, com certeza vai ter outras 20 pessoas que vão poder me ajudar um dia por qualquer coisa, e eu acho que esse é o mais importante de tudo, que eu vejo que é o que o treinador tem menos. Ele não passa informação, tenta guardar tudo para si, tenta pegar o jogador do outro, tudo o contrário do que deveria ser. Né? Deveria ser um livro aberto, ajudar, compartilhar, toma isso e tal. Vem, cara, a vida vem. Não precisa nem estar correndo atrás de tudo, que muitas vezes tu nem espera e as coisas acontecem. Beleza? Muito obrigado aí. E qualquer coisa aí, o Caio tem o meu telefone, o meu Instagram, aí o Thiago Leivas tem, vocês podem passar, ver o que eu coloco. E qualquer pergunta, vocês me avisam. Se eu não puder responder, eu respondo depois, que na correria aqui são 10 da noite aqui, e eu vou ter que manter agora, chegando uma hora, então, para mim. Beleza? Valeu, um abração. Vou desligar aqui, tá? Valeu. Boa noite. Boa noite. Valeu, gente. Boa noite, viu? Boa noite a todos aí. Um abraço. Boa noite.